Olá pessoal, boa noite. Eu estou aqui com um setup montado em minha bancada que consiste de uma fonte regulável, né, DC, tensão contínua, um multímetro na escala para medir tensão contínua. Estou com um sensor indutivo que eu quero descobrir se esse sensor está bom e qual é o tipo dele, se ele é PNP ou NPN e se ele é normalmente aberto ou normalmente fechado. Então a primeira coisa é a gente saber que os sensores ele tem uma norma, essa norma IEC 757, que diz o seguinte, que os fios, né, os condutores que vêm no sensor, que nesse caso são três, ele recebe três tipos de cores, que é o marrom, que é o brown, né, do inglês, BN, o azul, que é o blue, BU, o preto, que é o sinal, ou seja, é o sinal de retorno do sensor, quando ele é atuado ou não, que é o BK de black. Então, pela essa norma, o marrom ele é o positivo, o azul é o negativo e o preto, como eu falei, é o sinal. Então, a gente tem que saber se o sensor ele é do tipo PNP ou se ele é do tipo NPN. O PNP, a base dele, quem conhece um pouquinho de eletrônica, a base dele é excitada com um sinal negativo e ele libera o positivo, o P. Já o NPN é o contrário. A base dele é positiva, ele é excitado com uma base positiva e ele libera o negativo para sua carga. E além disso, a gente tem que saber que o sensor ele é normalmente aberto, né, NA do português, ou N-Open, Normal Open do inglês, NO. Ou então normalmente fechado, né, NF, ou então Normal Closed, que é do inglês, certo? Então o primeiro passo é a gente entender como é que podemos testar esse sensor. Então aqui você vai pegar o seu sensor, vai alimentar ele com a tensão de trabalho, que nesse caso, esse meu sensor aqui, ele é alimentado com 24 volts. Caso você não saiba e não tiver no corpo do... Porque por padrão, pela essa norma IEC 757, ele vem no corpo, mas aqui a gente pode ver que esse sensor ele não traz nenhuma informação para a gente. Então você pode alimentar com 5 volts, né, 6 volts, 12 volts, para ter uma ideia, certo? É pela tentativa e erro aqui, caso você não tenha o manual do seu sensor. Pois bem, então alimentei aqui com 24 volts, né, o BN que é o brown, que é o marrom. Coloquei o positivo aqui da fonte, 24 volts, tá aqui, positivo da fonte no brown. O negativo é o azul, alimentei, tá vendo lá da fonte, ó. Positivo, negativo, vermelho e preto, 24 volts. E o retorno, que é o sinal, é o preto, black, que eu estou conectando no positivo do meu multímetro e o negativo do meu multímetro eu estou conectando no negativo do sensor, que é o fio azul. Por que eu conectei esse sinal aqui no positivo? Porque eu quero saber se esse positivo, quando o sensor for atuado, quando eu aproximar, como ele é um sensor indutivo, quando eu aproximar alguma peça de metal aqui, ele vai ter que conduzir. E eu quero saber se aqui nesse preto, nesse sinal, vai sair um sinal positivo. Por isso que eu conectei aqui no positivo. Se ele for sair um sinal positivo, pessoal, ele é o que? PNP ou NPN? Lembre, no preto ele manda um tipo de sinal, ou positivo ou negativo. Então, lembra? Esse daqui, PNP, ele manda quem? Positivo, certo? Se fosse, ele mandasse um sinal no preto negativo, então ele seria do caso NPN, porque ele mandaria do negativo para o negativo. Para a gente entender isso, a gente tem que conhecer um pouquinho de eletrônica. Então nesse exemplo, eu coloquei o transistor em PNP, que ele consiste do seguinte: ele tem um emissor,
um coletor e uma base. Então, quando essa base é excitada com um sinal negativo, então o sinal negativo no meio aqui é do PNP ou NPN, o meio aqui, essa letra do meio é a base. Então minha base é negativa e ele manda um positivo. Então aqui vai estar um positivo no emissor, mandando para um coletor um positivo. Se a gente for entender como uma chave, uma analogia como uma chave, então aqui eu tenho no meu emissor um positivo, eu tenho uma chave aberta, normalmente aberta, e eu estou mandando um positivo aqui no coletor. Então PNP. Então eu preciso que essa chave feche para que isso daqui curte-circuite, né? Eu mando um positivo aqui. Então, para isso eu tenho que mandar um sinal o que? Negativo. PNP, um sinal negativo. Então, internamente num sensor, desculpe, nós temos uma lógica dessa aqui. Nós temos um semicondutor, né, desse tipo PNP. Ou seja, aqui nesse sinal do meio do meu sensor, que no caso é o fio preto, eu tenho uma lógica com semicondutores que quando eu aproximo um objeto de metal, no caso esse sensor aqui é um indutivo, lembrando que tem sensores também capacitivos, que qualquer tipo de material plástico, borracha, inclusive metal, ele também vai acionar. No nosso caso ele é um sensor indutivo, então ele só funciona com uma peça de metal se aproximando. Pois bem, quando eu aproximar uma peça de metal, essa lógica interna dele do semicondutor vai fazer com que o sinal feche aqui, mandando ou positivo ou negativo. Se ele mandar um positivo, a gente já sabe que é um sensor do tipo PNP. Se ele mandar um sinal negativo, a gente já sabe que é um sinal que é um sensor do tipo NPN. Então daqui a gente já consegue identificar esses dois tipos, PNP ou NPN. Agora, para saber se ele é normalmente aberto ou fechado, aí você tem que conectar o seu multímetro, certo? Então peguei a ponta de prova do multímetro positiva e coloquei no preto aqui, e a negativa no negativo. Vocês concordam comigo que se quando eu acionar esse sensor, aproximar um objeto de metal, e esse positivo conseguir vir para cá, para o preto, então ele vai fechar a minha malha aqui com o multímetro, vai fechar a corrente e eu vou ter uma medida lá de tensão que vem da minha fonte, né? É aproximado de 24 volts. Por quê? Porque tem uma impedância interna aqui que dá uma queda de tensão, então não vai dar 24 volts correto, certo? Como a gente vai ver aqui na prática. Então, se for o contrário, se eu colocar aqui um positivo, do mesmo jeito que está aqui, mas eu perceber que assim que eu liguei a minha fonte, o meu multímetro já está medindo os 24 volts, é porque ele é normalmente aberto, concorda? Por quê? Porque se eu mandei o 24 volts e ele já está marcando aqui, é porque na verdade esse positivo, né, ele já está vindo aqui do sensor. Se for o contrário, se ele só quando eu acionar, é porque ele é normalmente aberto. Então vamos ver aqui na prática para a gente entender um pouco melhor, né? Então aqui, conectei meu positivo aqui do multímetro no preto, meu negativo no azul, alimentei o meu sensor com positivo no marrom, negativo no azul, e aqui no multímetro já a gente vê que não tem nenhuma tensão, tá zero, praticamente zero. E aqui na fonte eu estou mandando 24 volts, então esse sensor está limitado, então ele é normalmente aberto. Certo? Agora vamos ver se ele é PNP ou NPN. Ele vai ser PNP se quando eu aproximar aqui um objeto de metal, eu conseguir ter tensão. Vamos ver? Pronto. Aproximei um objeto de metal aqui e ele já fechou. Então ele já mandou tensão. Opa! Então quer dizer que aqui ele está mandando um positivo. Ó. Mandou um positivo. Foi olhar para um multímetro, fechou no multímetro e voltou pelo meu negativo da fonte. Então, aqui é um PNP, porque ele está mandando positivo no preto. Ou seja, a eletrônica dele aqui, né, dos semicondutores, polarizou o transistor com um sinal negativo e fez fechar aqui o sinal para o negativo.
Se fosse o contrário, se eu colocasse o negativo aqui e o positivo aqui, né? Se eu colocasse o negativo no preto e eu pegasse o positivo da fonte e colocasse aqui, então para mim fechar esse circuito aqui, para ter os 24 volts, quando acionasse aqui o transistor, ou o sensor, desculpe, era porque era do tipo NPN, ou seja, ele estava mandando um negativo. Então a gente já descobriu aqui, ó, tá normalmente aberto, o sensor não está atuado, e ele está mandando, e ele é normalmente aberto. Agora, para saber se é PNP ou PN ou NPN, a gente faz isso. Aproximou, mandou tensão, opa, mandou um positivo, ó. Fechei o circuito lá no multímetro, né? Então ele é do tipo PNP, ele manda positivo no preto. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, pode comentar e eu explico melhor. Vocês ficam uma lição para casa, entender a lógica do NPN, do sensor NPN, como é que ele funcionaria. Façam um desenho e tentem explicar em comentários mesmo. E a lógica NA ou NF é só isso. Em repouso ele está mandando 0 volts praticamente. Então é NA, ele está normalmente aberto. Se ele tivesse mandando uma tensão, os 24 de fonte, né, que dá cerca de 22 volts, porque ele tem essa queda de tensão interna, a lógica dos semicondutores, já essa impedância interna. Então ele seria do tipo NF. Em repouso ele estaria mandando tensão positiva, ele seria NF e do tipo PNP. Mas como aqui é o contrário, ele é NA, porque ele está mandando 0. Quando a gente atua, que não é o caso de repouso, o normalmente dele, né, ele manda fechar, então ele libera o sinal de positivo. Então é o NF, né, o normalmente fechado aqui, né, como se ele tivesse atuado. Então em repouso NA, beleza? Então qualquer coisa, qualquer dúvida podem tirar nos comentários, e eu agradeço aí, deixem o seu like, agradeço, pessoal.